capítulo 16. É um assunto delicado, mas necessário, que vocês têm que conhecer o outro lado do paraíso. Amém? Vocês já viram a novela com o nome do Outro Lado do Paraíso? Isso aqui não é uma novela, isso é uma realidade. Aqui nós iremos dentro de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, nós iremos aprender algumas realidades referentes ao inferno. O que é o inferno? Para que ele foi criado? Se foi realmente Deus que criou o inferno? Se realmente ele é apenas uma fábula ou ele é algo concreto? Nós iremos nesta noite aprender diante das palavras do Senhor Jesus. Amém? E não tenha medo do inferno. O inferno não é lugar para os filhos de Deus. Amém. Amém? Amém. Nunca foi. Aqueles que são gerados pelo Espírito Santo, o lugar deles é no paraíso do lado do Pai, refletindo e usufruindo da glória do Deus verdadeiro. A partir do versículo 19, qual que é o tema desta noite mesmo? Que existe por trás das cortinas. Isso mesmo. Nós sempre temos essa curiosidade, né? Às vezes nós olhamos aquela cortina bonita e fica analisando. Será que se eu abrir é só a parede que está do outro lado? O que será que tem por trás dessa cortina tão maravilhosa e bonita? Vamos acompanhar o texto? A partir do versículo 19, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, guarde bem esta palavra, púrpura, e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Olha o estado desse homem. E os cães daquela época não eram pet, eram cães que era a mesma raça de cães que comeu Jezabel. Lembra de Jezabel quando foi comida pelos cães? Que ela caiu, se precipitou, empurraram ela da janela do palácio, ela caiu, e aqueles cães comeram? Era a mesma raça que esse texto aqui está falando. Era como se fossem os cães selvagens. Ele não perdia tempo. Eles começavam lambendo, depois ele comia a perna. Ainda bem que aqui não tem deles, né? Amém. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro. Ele já não está mais pedindo, o negócio aqui está esquentando. Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos forem ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Queridos, nós vamos tratar de alguns assuntos dentro desse texto aqui, e nós vamos descobrir muitas coisas interessantes nele. Amém. Primeiro, que esta é uma parábola. Jesus está contando uma história para o seu povo, e dentro dessa história aborda 2 personagens interessantes: um homem rico, um homem que tinha tudo nas mãos, um homem que todos os dias, não era só os finais de semana, não, todos os dias esse homem dava um banquete. Todos os dias esse homem se vestia com a melhor roupa. Se vocês não sabem, eu também não sabia, mas a púrpura na época era só para governadores, pessoas de muitas posses. A púrpura ela era extraída de um molusco, lá do fundo do mar, do mesmo lugar que se tira as pérolas, eram tirada o material para fazer a púrpura. Então era caríssimo, era algo assim de outro padrão, algo de quem estava em outro patamar. E não era só isso, além da púrpura, ele se vestia de linhos finíssimos, não é? Não são linhos finos, são linhos finíssimos. Observe bem que Jesus ele não poupa os detalhes. Jesus ele vai destacando aqui alguém de muita posse, de muito interesse e ao mesmo tempo de muito glamour. Pode ser, faz igual aquela mulher, ela não tem dinheiro, mas tem glamour, lá até esqueci daquele Zorra Total. E diz a palavra que do outro lado, pertinho da casa dele, existia uma outra pessoa, no estado deplorável. Diz a palavra que ele não era só um mendigo, ele era um mendigo, ele estava com fome e ele estava doente. E os dois morrem. Os dois morrem. Interessante que antes de morrer nós vamos observar alguns detalhes desse rico. Na lei de Moisés e na lei de Deus que atua nos nossos corações, um dos mandamentos estabelecido pelo Senhor Jesus é que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. E nós observando esse cenário, irmão Henrique, nós estamos vendo que parece que esse homem com essas vestes finíssimas, ele não estava fazendo aquilo que era mais essencial. Nós estamos observando aqui que ele se regalava todos os dias
com banquetes finíssimos, com festas, e só que ele não estava observando o mais simples, que tinha uma pessoa bem pertinho dele, que estava morta de fome, que estava doente, precisando de amparo, precisando de carinho. Você vai ver aqui que Jesus não incrimina esse rico, não fala que ele está defraudando, não fala que ele é corrupto, não fala que ele está roubando. Jesus não aponta aqui nenhum tipo de pecado na vida desse homem. Nós estamos vendo aqui no começo do versículo 19, que Jesus não atribui a esse homem rico nenhum tipo de pecado. Não é pecado ser rico, muito pelo contrário. Nós, quando nos enriquecemos, nós enaltecemos a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus não criou você para viver mendigando o pão, muito pelo contrário. Mas Jesus criou você como herdeiro, como uma bênção nas mãos dele. Mas qual que foi o pecado deste homem? O pecado deste homem foi não cumprir um mandamento tão simples. Esse homem, ele não cumpriu o amor pelo próximo. Ele só pensava no próprio ventre. Ele só pensava em dar festas e festas e mostrar todas as riquezas que ele tinha, mas ele não estava observando aquela pessoa ali maltrapilha, caída. Diz a palavra que Jesus contando, né, que aquele homem estava num estado deplorável, que a companhia daquele homem, quem que era? Os cães. Caídos, os cães iam lá, passava a língua nas pernas dele, e ele sofrendo. Mas vamos acompanhar o texto. Aí no versículo 20, nós falamos do homem cheio de púrpura, o rico, o riquíssimo, o importante. Olha o versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Guarda esse nome, tá? Guarda esse nome, Lázaro. Jesus dá o nome para ele de Lázaro. Está dentro da história, está dentro daquilo que Jesus está construindo. Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então ele estava vendo a situação daquele homem. Já pensou? E não é que ele comia as migalhas, não, ele desejava comer. Alguma interferência tinha para ele não encostar ali por perto. Ou vocês acham que um morador de rua é bem visto por nós? Nós falamos de Cristo, irmão, nós falamos do Evangelho, mas as nossas atitudes, muitas vezes, não condiz com aquilo que Cristo quer de nós. Não condiz. Porque aqui, irmão, está um homem, e se Jesus está contando para judeu, então as duas personagens da história são da mesma categoria. São patrícios, pessoas diferentes. Nós temos que aprender a nunca fazer acepção de pessoas. E a primeira lição que eu aprendo nesta noite, primeira lição, vamos lá, guarde isso no teu coração. A posição que um homem ocupa diante dos homens não é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Para Deus não importa se você tem dinheiro, ou não importa se você é pobre. As pessoas veem em você o exterior, aquilo que você tem ou aquilo que você não tem. E você vai ser julgado geralmente pela sua posição diante da sociedade.
Se você tiver bala na agulha, você aceita nas primeiras cadeiras. Se você tiver uma oratória legal, você se destaca. Porém, se você não tiver muitos atributos, muitas qualidades, você também é visto pelas pessoas. Negativamente, mas é visto pelas pessoas. Quando Deus olha para você, Ele olha para o seu coração. Aleluia. As posições que nós ocupamos diante das pessoas, diante da nossa família, na escola, no trabalho, é totalmente diferente da posição que nós ocupamos diante de Deus. Deus, Ele conhece quem somos. Aleluia. Ele sabe, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração e Ele conhece os nossos desejos. Então, diante de Deus, nós ficamos nus espiritualmente. Então, diante das pessoas, você pode ser bajulado, você pode ser também menosprezado, mas diante de Deus, todos temos o mesmo valor. Aleluia. Agora, que tipo de pecado esse homem cometeu? Nós vamos descobrir decorrente ao texto. Vamos lá. Versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. O justo, aquele que crê em Deus, aquele que foi remido por Jesus Cristo, quando morre, o texto não está falando aqui que veio um anjo só levá-lo. O texto está falando que foi aqui anjos. Olha que interessante. Quando ele morre, aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos. Então foram muitos anjos. O privilégio de servir a Jesus, de buscar o Evangelho, de buscar a Cristo, de se entregar para Cristo, é que quando nós passamos para o outro lado da cortina, quem nos espera são os anjos do Senhor. Aleluia. E por que Jesus não fala o nome do rico, mas destaca o nome do pobre? Porque a palavra Lázaro, irmão, guarda no teu coração. A palavra Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Aleluia. Então aquele homem estava jogado, estava ali massacrado pelos pensamentos, jogado ao léu, jogado ao tempo, mas a convicção que ele tinha era que Deus era o seu auxílio. Na hora da nossa morte, nós temos que ter paz com Deus, porque se Ele cuida de você hoje, Ele cuidará de você para sempre. Aleluia. Então Deus era o auxílio de Lázaro. Aleluia. E olha para que lugar Lázaro vai. Lázaro não tinha dinheiro para comprar salvação, não tinha pregações na época a respeito da teologia da prosperidade, e ele estava lá sofrendo. E interessante, vamos acompanhar mais um pouquinho? Diz ainda a parte do versículo, a parte B do 22, que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lembrando que isso é uma referência do céu, do paraíso. Por que seio de Abraão? Por quê? Guarda isso no teu coração. Essa pergunta é retórica, não quero que você responda. Mas se ele estava pregando, contando a história para judeus, e Abraão era o pai dos judeus, o patriarca de Israel,
Então, a fé dos judeus sempre veio por intermédio de Abraão. Então, por que ele está destacando o seio de Abraão? É porque a convicção do judeu é que Abraão já está com o pai. Então, ir para o seio de Abraão é uma representação do paraíso, uma representação dos céus. Então, quando o judeu morre, ele fala: eu estou indo para o céu, eu estou indo automaticamente para o seio de Abraão. E aqui cai uma outra tese que vocês não sabiam. Os nossos irmãos católicos, é que aqui ninguém fez catequese. Quem fez catequese? Um dos pontos do catequese é o seguinte: um dos pontos da doutrina e dos dogmas da Igreja Católica, dos nossos irmãos, que também são os nossos irmãos, é que numa das doutrinas e dogmas da Igreja Católica, isso não é de hoje, foi muito antes do Papa, é que existe o purgatório, que quando uma pessoa ela morre, mesmo ela sendo salva em Cristo, ela vai para um lugar purgar os seus pecados. Aquele lugar é o estágio onde ela fica se purificando dos pecados menores, porque só o sacrifício de Cristo não foi o suficiente. Então essa pessoa essa alma fica no purgatório, e depois de um determinado tempo de purificação, aí é que ela vai para os céus. E aí cai a tese nesse texto, porque diz a palavra que quando o mendigo morre, para onde é que ele vai automaticamente? Para o céu, ou para o seio de Abraão. Então, o próprio Jesus está falando que quando uma pessoa passa para o outro lado das cortinas, ela já está no céu. Você não espera um tempo para ir para o céu. É isso que o texto está falando, sim ou não? É automático. Não tem nada assim de estágio, um tempo que você fica no purgatório, ou uma alma penada que fica vagando aí nos lugares desertos para pagar o seu pecado. Não. Quando o justo morre, quando ele passa para o outro lado das cortinas, quando ele olha para as cortinas do outro lado, ele vê a glória de Deus, ele vê os céus. Aleluia. É isso que a palavra ensina. Quantos aqui sabiam disso? Vamos lá. É o início. Posso tocar o barco? Vocês estão entendendo mesmo? Vamos lá. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora, outra coisa que nos chama a atenção, Pedro. Por que o pobre não foi sepultado? É muito interessante. O texto fala. E aqui eu não quero abrir uma heresia. Mas será que aqueles cachorros que andavam lambendo aquele homem não foram os companheiros dele até o cemitério? Porque o texto está falando aqui que esse homem teve um sepultamento. Já o rico teve um sepultamento, e nós sabemos que um sepultamento e um velório de um rico, o negócio é regado de festa, de comidas, irmão. Você quer comer bem e quer fofocar um pouquinho? É só ir no velório. Irmão, que tem de pessoas observando, tem pessoas que nem conhecem o morto, mas elas são especialistas em andar para ver o sofrimento das pessoas. Ali ela vai se envolvendo ali no meio, e diz a palavra que esse homem morreu, o rico, e foi sepultado. Ele não teve o mesmo privilégio que teve o pobre. Ele foi sepultado o corpo dele. E aqui cai outra tese. Cai outra tese a respeito da cultura helênica, que até hoje é praticada pelos gnósticos, que falam que a alma de uma pessoa, a alma, ela não pode de maneira nenhuma ser purificada, porque o corpo, ele é matéria, e se é matéria é má. E aqui o texto está falando que
o corpo fica no pó, mas a alma, ela vai para Cristo. Aleluia. Ele foi sepultado, na mesma hora que ele é sepultado, pastor, está lá o povo velando por ele, chorando, vai em paz, preparando a missa de sétimo dia, aquela vela grossa. Irmão, o homem já está no inferno. O homem já está no inferno aqui. Enquanto estavam velando ele, enquanto ele estava sendo sepultado, olha o versículo 23. Olha o versículo 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Cai ou não cai a tese? Queridos, quando uma pessoa passa para o outro lado das cortinas, que eu não quero falar aqui de morte nessa noite, para que os irmãos não fiquem a noite sem dormir, porque o crente não morre, mas ele já passa da morte para a vida. Glória a Deus. Esse homem agora, ele está num lugar, aonde esse lugar é lugar de tormento. O inferno, queridos, é um lugar de tormento. É um lugar onde o bicho não morre. É um lugar onde o fogo não cessa. E o inferno existe e é real. E aonde começa o inferno? No final de uma vida sem Deus. Verdade. No final de uma vida sem Deus, começa o inferno. Se as pessoas tivessem noção do que é o inferno, elas não perdiam tempo para correr para os braços do Senhor. Aleluia. Olha o que se fala do inferno aqui. Abre no livro do profeta Daniel, sem sair. Depois nós voltamos para Lucas. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Pregar isso nas igrejas hoje, irmão, não dá ibope. Lógico que não. O livro do profeta Daniel, capítulo 12, apenas o versículo 2. Aqui existem os dois lados da moeda. Posso ler? Muitos dos que dormem, quando fala dormem aqui, é muitos dos que foram mortos. Amém? O crente, quando ele morre, ele não fica dormindo, irmão, como muitos pregam. O crente, quando ele passa para o outro lado das cortinas, ele já está no céu, automaticamente. Eu não sei a velocidade que demora isso, mas eu sei que é rápido, é automático. Os anjos vêm, nos captam e já levam para um lugar de glória. Mas olha que interessante. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para onde? Vergonha e desprezo eterno. O Pedro falou para vergonha e pavor eterno. O inferno existe ou não, filhos? É um lugar de pavor, é um lugar de vergonha. E me fala uma coisa: quantos anos tem a eternidade? Se você tirar de 1 bilhão de anos, um ano, faz diferença? Faz, lógico que faz. Se você tirou de 1 bilhão um ano, já não é mais 1 bilhão. E se você tirar um ano da eternidade, vai fazer diferença? Não. Não, porque a eternidade não é baseada em anos nem tempo. Não tem fim. Já pensou uma pessoa querer morrer e não poder? Porque lá já não haverá mais morte.
Diz a palavra que essas pessoas, a morte fugirão delas. Diz Apocalipse. Mas vamos para o texto? Segundo ponto aqui. O inferno é uma realidade. E ele começa no final de uma vida sem Deus. Vamos ver um pouquinho mais como que funciona o inferno? Marcos capítulo 9. Nós iremos ler o versículo 47 e o 48. E se um dos teus olhos te fizerem tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Não é só um lugar de tormento, não é só um lugar de pavor, mas lá nem o verme morre e nem o fogo se apaga. Tem pessoas que falam: eu não aguento, olha, minha vida está um inferno. Ela não sabe o que é o inferno, ela não tem ideia do que é o inferno, ela não tem ideia. Então aqui cai várias teses. A primeira é do purgatório. Você foi justificado uma vez por Cristo, você crê em Jesus, Amém. então você não passará por nenhum estágio. Inclusive diz o Senhor Jesus a Marta e a sua irmã Maria, fala: Marta, Marta, aqueles que creem em mim já passaram da morte para a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que está em Cristo já vive com Cristo. Aleluia. Agora a pergunta é essa: eu estou ou não estou com Cristo? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer a mim mesmo. Como que eu sei que eu estou com Cristo ou não? É por causa da minha santidade? Não. É por causa das minhas reservas éticas? Não. É por causa das minhas qualidades espirituais? Não. Não. É porque eu creio que um dia Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele me justificou e Ele virá me buscar. Aleluia. Esse é a maior evidência de que eu sei que eu estou com Cristo. Aleluia. A minha ligação com o reino, a minha ligação com Cristo, não compete a mim julgar a mim mesmo, mas é saber que Ele já me julgou na cruz do Calvário. Aleluia. Esse é um fato. Acabou. Então, pastor, corre um risco dele para o inferno? Não. Não. Esse risco você não corre. Não corre porque, mesmo que você venha falhar, você já foi justificado. Amém. Aleluia. E o que te justifica é apenas a fé nele. Mas vamos lá. Glória a Deus. Acompanhe comigo o texto. Voltando para Lucas. Enquanto aquele homem estava lá, usufruindo da glória dos seios de Abraão, dos céus, está aquele homem em tormento. Agora, o que ele fez para estar em tormento? Alguém sabe responder? O que ele fez? Não olhou para o próximo. Além dele não olhar para o próximo,
ele só pensou nas coisas deste mundo. Terrena. Ele só investiu, ele só se preocupou com a sua vida terrena. Verdade. E se esqueceu do seu futuro. Se esqueceu de buscar a Deus, de ter um devocional com o Senhor, de ter comunhão com o Senhor. É por isso que o próprio Senhor Jesus contando, vamos para o texto. Versículo 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. O que adiantaria uma gota de água dentro de uma fornalha? Iria aquecer o que a língua daquele homem? Mas para você ver que é deplorável e tão pavoroso o lugar descrito pelo Senhor Jesus, que até uma gotinha de água naquele momento fazia diferença na vida dele. Oh, meus irmãos, vocês têm tudo. Vocês têm a Bíblia. Aleluia. Vocês têm pessoas que levem você a Cristo. Passe isso para as pessoas lá fora, seus amiguinhos. Tanta gente que pode correr esse risco, viu? Pode correr esse risco de não ter a oportunidade que você tem. Não seja negligente no chamado que Deus te deu. O inferno é um lugar de tormento, lugar de pavor, e pior de tudo, quem morre sem Cristo já foi para este lugar. Já foi. Eles falam no Seol ou no Áden, que são os dois lugares referindo-se ao estágio antes do julgamento final. Complicado isso aqui. Mas vamos lá, para nós fecharmos. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. A palavra Lázaro já expliquei. Lázaro, Deus é o meu auxílio. Irmão, se Deus é o nosso auxílio, fique em paz, não tema, Glória a Deus. se motive para pregar o Evangelho. Deus, ele não é só o seu auxílio aqui nessa terra. Deus, ele será o seu auxílio eternamente. Deus está contigo e estará contigo nos momentos mais rubros, os dias mais terríveis. Deus está contigo. Aleluia. Do outro lado da cortina, Deus estará contigo. Agora pergunta para uma pessoa que não tem base nesse texto, e pergunta para ela, irmão Laércio, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você morrer, você acha que você vai para onde? Fala para ela, você sabe para onde você vai? E espera a resposta dela. Primeiro que ela já começa a ficar com medo. Ela fala, esse camarada veio aqui para me azarar. Ele veio aqui para me botar medo. Mas faz essa pergunta para os seus coleguinhas. Vê se eles têm a mesma convicção que eu e você tem. Primeiro, o inferno, ele é real, ele é um lugar de tormento, e as pessoas que morrem sem Deus, elas vão para este lugar. Olha o versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Há um grande abismo, irmãos. Esse mundo que é real,
que nós tanto amamos, ele é bom. Trabalhe, conquiste, honre seus pais, seja justo com as pessoas, mas tudo isso aqui passará. Conquiste, faça o bem, mas sempre lembrando que do outro lado das cortinas a opção é nossa. A opção é nossa. E tem um lugar reservado, lindo, glorioso, maravilhoso para nós. Aleluia. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Agora ele se preocupou. Ele falou: eu estou aqui, mas não quero que a minha família vá, não. Eu estou aqui padecendo. Eu estou aqui ardendo em chamas. Eu estou aqui sendo motivo de chacota. Mas não deixa meus parentes vir para esse lugar. Pai Abraão, tem misericórdia. Manda urgentemente alguém e até os meus familiares. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para mim. Para mim, tá? Nós temos falado de Jesus para os nossos familiares? Porque não adianta querer falar depois. Você vê quantos gritos há no funeral? É verdade. Deixa eu ir contigo. Abraça o caixão. Entra na coma aí. Não dá mais. Dá mais. Mas vamos lá. Pedro está com medo. Pedro está assustado ali. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Testemunho de quê? Testemunho dos 2 lugares, do inferno e de onde Lázaro estava. Pai Abraão estava vendo lá as chamas, mas não podia fazer nada, porque a oportunidade é agora. Pai Abraão tinha deixado Moisés e os profetas. Quantas pessoas têm a oportunidade de estar na igreja e não estão? Quantas pessoas viram as costas para Deus? Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. O que significa isso? Para o judeu, o livro mais importante é o Pentateuco, que é a Torá, que são os 5 livros primeiros da Bíblia. E não só isso, eles não tinham só o Pentateuco. Eles tinham o Pentateuco e tinham os profetas. E não deram ouvidos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aqui entra outra tese do Espiritismo, da evolução da alma, de um estágio mais apurado, que a alma ela não será punida, mas ela vai avançando conforme a purificação, ela vai avançando no espírito evoluído. Não é isso aqui que o texto está falando, não. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, ao homem está determinado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Se alguém aparecer puxando teus pés de noite, pode ter certeza que não é uma alma, é o demônio. Não existe alguém vir depois da morte te visitar. Morreu é só uma vez, irmãos. Depois disso, o juízo. Fica de pé, irmãos. Glória a Deus. Terceiro lugar,
O momento é agora, irmão. Já. O momento é agora. Não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje, porque pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Enquanto aquele homem estava se divertindo, ele estava vendo só o lado da cortina, pastor. Ele estava se divertindo, aquela cortina da realidade do mundo, linda, maravilhosa, recebendo aplausos, tendo dinheiro, mas ele não sabia o que estava, pastor, lá do outro lado da cortina. Aleluia. Do outro lado da cortina, para aquele homem rico, estava um lugar de tormento, pavor e sofrimento. Do outro lado da cortina, para aquele homem mendigo, pobre, cheio de chagas, estava os seios do pai Abraão. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, filhos, que o Senhor é o nosso auxílio. Aleluia. Não foi à toa que Jesus colocou na história Lázaro. Ele colocou na história Lázaro porque a justificação da palavra Lázaro já falava para onde aquele homem iria. Mas ele não dá nome àquele rico. Não é que você não tem que ser rico. O problema não foi a riqueza na vida daquele homem. Muito pelo contrário. É que a riqueza passou a ser dona daquele homem. Esse é o problema. O problema não está no dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a ser o meu Senhor. O problema não está em usufruir as coisas maravilhosas desse mundo. Muito pelo contrário. Tenha, mas não deixe o trabalho ser o seu dono. Aleluia. Não deixe o dinheiro ser o seu dono. Não deixe as posições ou a sua posição ser e lhe dominar, ser os seus donos, porque senão, em vez de Cristo, você começa a adorar Mamon. O meu dono é Cristo. Aleluia. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouviram a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, e aqui, vocês lembram do que aconteceu com Lázaro quando ressuscitou? O que aconteceu? Se fizesse alguma diferença de alguém ir até essa família para que eles se convencessem de que o inferno é real, quando Lázaro ressuscitou, irmãos, em vez das pessoas crerem no milagre de Jesus, as pessoas tentou matá-lo de novo. Foi. Você vê como o coração do homem é duro. Se isso fosse algum tipo de transformação ou mudança, se porventura pudesse sair alguém do outro lado da cortina para avisar, também não ia adiantar. Se eles não acreditaram na Torá nem nos profetas, eles não acreditariam, irmão. Então aqui vai um conselho para nós. Não fique tentando convencer as pessoas a respeito do se Deus é bom, se Deus é ruim, se Deus liberta, se Deus não liberta. Não faça isso. Apenas explique para ela que o inferno é uma realidade e o céu também é uma realidade. Glória. É uma realidade. Às vezes, irmãos, as pessoas não querem, você fica lá, você vai visitar, você fala de Jesus, você gasta seu tempo, você investe, elas não querem. E você fica frustrado. Nada, irmão. Apenas pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Fale das duas realidades. Do outro lado da cortina. Desse lado e do outro. Feche os teus olhos. Pai Celestial, nós sabemos que esses assuntos, eles tão pouco são ministrados, Senhor, porque eles não dão ibope.
eles não fazem as pessoas pularem dentro das igrejas. Muito pelo contrário, termina trazendo outras preocupações. Mas que ótimo, Senhor, e excelente, que nós entendemos que aqueles que são justificados em Ti, as cortinas serão abertas, e nós veremos a Tua glória, e nós nos assentaremos contigo, e contigo viveremos para sempre, Senhor. Muito obrigado de ter essa misericórdia, essa compaixão e essa graça que nos alcançou pelo Teu infinito amor, porque nós estávamos também igual àquele homem, Senhor. Mas o Senhor olhou para nós e nos fez entender que somos justificados pela fé em Ti. Aleluia. Adore esse Deus maravilhoso. Ai, graças.